Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Arena da Palavra. Hoje teremos aqui um tema bastante pertinente para a atualidade. Nosso objetivo aqui é contribuir para que você possa, então, estar bem informado, mas também trabalhar na sua formação espiritual e também intelectual. Hoje nós vamos abordar um tema muito relevante, que é falarmos sobre a infância e também sobre a adolescência. E nos últimos dias, esse tema tem despertado muito o interesse das pessoas para que nós pudéssemos, então, voltar de uma maneira mais consciente para as crianças na nossa sociedade. E é interessante percebermos isso porque trata-se de um processo muito complexo. Nós queremos, então, aqui trabalhar sobre alguns avanços que foram feitos para que haja, de fato, uma proteção da criança e do adolescente. O tema sobre essa adultização da infância é um processo complexo. É a antecipação de etapas da vida o que faz com que a criança perca seu tempo de ser criança. Ao invés de brincar, explorar e viver de uma forma lúdica, ela é pressionada a se comportar, a pensar e a sentir como um adulto. Isso não significa que a criança deva viver numa bolha, sem saber o que acontece no mundo. O ponto principal é a desproporção. A criança precisa de tempo para desenvolver o seu próprio senso de identidade, seus valores e suas ações de forma gradual, sem sobrecarga de expectativas e de responsabilidades que não são delas. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui uma convidada especial, Érica Reis, que vai, portanto, aprofundar esse tema. A Érica é uma profissional dedicada à proteção e ao desenvolvimento da infância e adolescência, com uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação e os direitos da criança. Ela é graduada em Letras pela Universidade Estadual de Goiás e possui já alguns anos de experiência como professora, atuando na formação de crianças e de adolescentes. A Érica Reis também trabalha e desempenha uma função importante no Conselho Tutelar de Goiânia, estando pela segunda vez à frente do Conselho Tutelar como presidente do colegiado. Seu trabalho tem sido fundamental na defesa e garantia dos direitos da criança e adolescente, sendo referência, portanto, na sua área. Temos hoje, então, Érica Reis, bem-vindas, suas palavras iniciais. Muito obrigada, Bispo, pela oportunidade. Na verdade, a gente fica emocionada quando a gente recebe esses convites para poder gerar essa consciência em todos, tanto o público cristão como pessoas que não são cristãs, mas pessoas que amam a infância, que reconhecem que a infância é um período de fragilidades e que precisamos fortalecer esse vínculo. Então, muito obrigada pela oportunidade e vamos aqui discorrer um pouco não só de conhecimento jurídico, mas também de conhecimentos práticos, né? Ações práticas, o que é preciso fazer, né? Porque a gente sabe que a indignação sem ação ela é um lamento. Então, o que é preciso fazer para, de fato, fazer com que essas crianças e esses adolescentes tenham seus direitos preservados com absoluta prioridade, como diz a lei? Muito bem. Uma vez também queremos tratar aqui, Érica, sobre o que nós estávamos falando sobre a teologia da infância. Sim. Nós, ao lermos as Escrituras, fica muito claro como há uma importância muito clara nos mandamentos bíblicos no que diz respeito à família e também à criança. Havendo, portanto, até uma forma específica de se abençoar as crianças. Quando nós lemos, por exemplo, essa declaração ali no livro de Números: o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E eu acho interessante que ele termina dizendo que o Senhor te dê a paz. E é justamente, talvez, nesse contexto que a gente precisa entender. Queria que você explicasse para a gente, você está à frente de um trabalho do Conselho Tutelar, qual é a visão que você tem tido dos desafios que as crianças têm enfrentado na atualidade? Então, são vários desafios, mas um dos maiores desafios que eu percebo é a orfandade. As crianças e os adolescentes hoje são filhos que são órfãos de pais vivos.
Pais que não direcionam o ensino, pais que não cuidam dos seus filhos, pais que terceirizam. Nós vemos a era da terceirização. Terceirização do ensino bíblico, terceirização de ensino regular, terceirização de valores, de moral, terceirizam tudo. E isso tem acarretado prejuízo gigantesco. Eu costumo dizer que os pais, eles estudam sobre tudo na vida, menos sobre a criação dos filhos. O que fazer para que meu filho tenha um direcionamento correto? Qual é o legado que eu estou deixando? Qual é o propósito? E isso tem trazido para a nossa sociedade um grande ônus, que é crianças e adolescentes perdidos, sem direção, sem rumo, sem identidade e na situação extrema, pensando inclusive de tirar sua própria vida. E tirando, né? E tirando sua própria vida. Então os filhos estão perdendo dentro do quarto. Né? Dentro do quarto, com a rede social, com tudo liberal, e os pais estão ali fazendo isso porque é algo mais prático, se esquecendo que tudo que eles estão fazendo é uma semente. Uma vez, bispo, eu vi alguém falando algo que me marcou. Ele disse o seguinte: Érica, todos os filhos são uma herança, né? Como diz a Bíblia. E toda herança é cobiçada. Então, não precisa vocês imaginar que os seus filhos não são cobiçados por Satanás, porque eles são. No entanto, a gente sente, bispo, que existe uma guerra declarada contra a infância. Né? A gente pode perceber, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, perceber que há muita dificuldade para um pai que é compromissado com o filho encontrar um livro, eu estou falando de um livro com dinheiro público, né? Um livro feito pelo Estado, um livro que gera valor na vida, um livro que traz conhecimentos. Lembrando vocês que existe uma regra clara, né? A família educa, a escola ensina, tá? Na escala de responsabilidades, primeiro da família, depois da comunidade, depois do Estado. O Estado jamais pode ultrapassar, tá? O poder da família. A família tem poder e isso está registrado dentro da Constituição Federal e dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. Eu queria te perguntar um ponto importante. Essa adultização da infância é um fenômeno relativamente novo ou apenas algo que se tornou mais visível hoje por causa dos últimos acontecimentos? Da repercussão, né? Sim. Então, a adultização não é nada novo, tá? Para muitos foi assustador ver aquilo tudo, mas nós que trabalhamos dentro do Conselho Tutelar, que trabalhamos na rede de proteção, é algo que infelizmente é normal no sentido de nós já termos vários casos, né, de atuação. E é algo que a gente vem falando para os pais. E tudo começa dentro de reuniões simples, reuniões com músicas eróticas, ou pornográficas, obscenas, pais rindo, achando bonitinho. Começa lá atrás, lá na boquinha da garrafa. Lembra? Vocês lembram? Pois é, lá começou. Lá começou toda esse desenrolar dessa sexualidade, desse conteúdo abusivo e pornográfico. E lembrando, bispo, que é um conteúdo totalmente inconstitucional, né? Porque a lei é muito clara, aquele que apresentar, favorecer, aquele que mostrar, incentivar a criança qualquer tipo de conteúdo pornográfico, obsceno, ele está cometendo um crime, tá? Porque é conteúdo abusivo. E a lei é muito clara em dizer que a criança, ela possui fragilidade psicológica. Então, ela não sabe aquilo que é sugerido e aquilo que é imposto. Então, a gente é uma fase muito peculiar, uma fase que passa rápido, né? E é uma fase que merece e precisa de atenção. Tem um ditado, um provérbio que diz o seguinte: precisa de uma comunidade inteira para educar uma criança. Então, precisa de uma sociedade consciente para educar uma criança. De uma sociedade para chegar e orientar e dizer: olha, essa música não é para você, você não pode ouvir essa música, né? Você não pode se posicionar a favor da proteção. O que nós precisamos realmente é construir dentro dos nossos lares a cultura da proteção. Porque nós já vemos hoje a cultura do abuso. A cultura do abuso.
Quando eu ouço uma música pornográfica, eu estou favorecendo, bispo. Quando eu curto um conteúdo desse, eu estou favorecendo. Quando eu normalizo isso, eu estou favorecendo. Então, eu também estou sendo coparticipante disso. Então, há uma responsabilidade. Quando coloca em grande ascensão esse conteúdo, é um tempo de reflexão. Porque a indignação sem ação, ela é lamento. Será que como que eu estou cuidando das crianças que estão perto da minha casa? Dos meus filhos, dos meus netos, dos meus sobrinhos, dos meus vizinhos? Será que eu tenho feito algo para eles, para orientar eles de forma correta? Será que eu não estou também contribuindo e colocando eles em situações vexatórias? Então, parte de nós. Não é a culpa do outro, é a culpa nossa. É autorresponsabilidade com as crianças da minha casa. Sabe o que nós precisamos, bispo? Nós precisamos de Joquebede, que faz o cestinho para salvar Moisés. É o que nós precisamos. Né? De pais, de mães conscientes, responsáveis, que vê a criança realmente como uma herança que Deus deu e cuidar. Porque se eu e você, bispo, está aqui hoje, é porque alguém, se você está aí hoje, é porque alguém nos direcionou, nos orientou, cuidou de nós, tentou passar para nós conhecimentos, valores e moral. E o que nós vemos nessa geração é que os pais não querem ter esse trabalho, é que a família não quer ter esse trabalho. Mas Joquebede não seria também um símbolo de abandono de incapaz? Vamos analisando a história, né? Ela pega, coloca ali um filho, que era precioso para ela, dentro de um cesto, onde se terceirizaria, portanto, a educação dele a outros, no caso o Estado. Porque o Egito, ele era o Estado. Mas Joquebede, ela estava sob forte pressão. Ou ela fazia isso, ou o filho morria. Ela não tinha alternativa, bispo. Sim, mas eu colocando assim, porque essa também, talvez não é o contexto da nossa sociedade, onde a pressão pela sobrevivência faz com que os pais, muitas vezes, se envolvam numa carga de trabalho para a sobrevivência tão grande que terceiriza ao Egito, ao Estado, portanto, e alguns é o Moisés na vida, a maioria não é o Moisés na vida, né? Então, te fazendo só uma provocação para a gente pensar um pouco sobre esse parâmetro também da terceirização. Porque se você olha, por exemplo, ali, o que o faraó tinha feito? Ele olhou, você falou uma questão, toda herança ela é cobiçada. Quando ele olha, por exemplo, o contexto, vê que aquele povo poderia crescer. Um projeto, portanto, de assassinar as crianças é colocado em pauta ali. Dessa forma, então, como você bem colocou, a mãe, ela pensa numa estratégia. Sim, pensa nessa estratégia. De sobrevivência. A mãe que não é omissa, né? Que dá certo. Sim. Não é isso? E o que o faraó fez então? Ele dobrou a carga. Então, imagine, só que a cultura nos mostra algo interessante, que quanto mais eles eram oprimidos, mais a família se unia. Hoje, quanto mais a família é oprimida, mais ela se desintegra. É um pouco disso também? Porque, na verdade, é porque os vínculos não estão fortalecidos, né? O que fortalece um vínculo? Tempo, cuidado, conversa, acolhimento, oração, palavra. É isso que fortalece os vínculos. Amor, respeito, ouvir, acolher. Isso que fortalece. Quando eu disse sobre Joquebede, eu sei que Joquebede foi orientada por Deus. Porque nenhuma mãe faria aquilo se não tivesse orientada por Deus. Eu falo de uma estratégia para salvar aquilo. Porque ela não viu outra alternativa para salvar Moisés. Ela viu aquela alternativa. No entanto, Deus preparou tudo que ela mesma foi quem cuidou. Então foi algo planejado pelo Senhor. Sim. E eu quero até abrir aqui um parênteses para dizer, até olhar aqui para a câmera, para dizer, se tem alguém que é interessado em te auxiliar, pai, mãe, que está aí me ouvindo, a cuidar dos seus filhos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem interesse. Ele tem interesse principalmente quando você convida ele para te ajudar na criação dos seus filhos. E eu falo assim com um coração muito
temeroso. Por quê? Porque eu vejo que muitos cristãos, famílias cristãs, que agem como pessoas que não conhecem a Deus. Como? Terceirizando a educação cristã dos filhos, né? Eles não têm o hábito, bispo. Eles não têm o hábito de sentar, de fazer um devocional, de fazer um culto doméstico, de orar, de pedir que o Senhor esteja à frente das decisões, de pedir que o Senhor firme os passos do seu filho. Porque hoje, bispo, o que mais prega dentro de uma casa é o exemplo. Não é as falas, é o exemplo. Então, quando a gente percebe, é tão visível, bispo, né? Eu também fui por muito tempo líder do Ministério Infantil, então o que a gente mais percebe é que o Ministério Infantil, ele é o termômetro da igreja. A gente sabe como estão as famílias. Quando você vê uma criança comprometida, quando você vê uma criança comprometida com o evangelho, uma criança que é curiosa, uma criança que questiona, uma criança que se dispõe a poder orar, uma criança que quer se envolver, pode olhar para a família. Porque o efeito são as crianças, mas a causa é a família. A Bíblia ela enfatiza que a educação das crianças ela é um dever e responsabilidade dos pais, como você bem colocou, né? Com o objetivo de guiá-los no caminho da verdade, do temor a Deus. Essa educação envolve, portanto, como você está colocando então, seria instrução, disciplina, amor, com o propósito de prepará-las, não apenas para a vida, mas também para a eternidade. Sim. E nesse sentido, eu quero ler aqui 3 textos da Bíblia, eu queria que você falasse um pouco sobre eles. Um deles é Provérbios 22:6, quando ele fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Segundo, Efésios capítulo 6, versículo 4, ele disse, vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. E o terceiro texto, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Olha, quando a Bíblia fala ensinar no caminho, né? No, não é o caminho, é no caminho. Então significa que é diário. E como é que eu ensino uma criança? Não, vamos botar mais desafiador. Como é que eu ensino um adolescente? Servindo ele. O problema, bispo, é que nós cristãos só vimos espiritualidade no orar. No orar, no jejuar, no cantar, no falar a palavra. Só isso que nós vemos espiritualidade. Nós não vimos espiritualidade no cuidar, no servir, no abraçar, no ensinar uma tarefa de casa, com paciência. A gente não vê espiritualidade nisso. Mas o servir e o cuidar é tão espiritual quanto orar. É tão espiritual. É um ato de proteção, de amor. Ali, ó, é uma pregação silenciosa. O cuidar, o servir é uma pregação silenciosa. Então, assim, quando a Bíblia fala que é no caminho, então não é o caminho, não é eu chegar na igreja, deixar o menino lá, tô ensinando, não, é no caminho. É no ajoelhar, é no levantar, é no cuidado, é no abraçar, é no impor as mãos, sabe? Tem muita espiritualidade no cuidado, muita. Tem muita espiritualidade. A pregação dentro de casa, ela é mais silenciosa do que falante. Porque o servir é tão espiritual quanto orar. Quando a gente pensa nessa perspectiva de servir, daí nós abrimos o tema da teologia infantil. Hoje a gente tem teologia para quase tudo, né? Teologia feminista, teologia, o que você quiser. Mas precisamos pensar também uma teologia infantil. Não é apenas de como os dogmas são ensinados para as crianças, mas como, por exemplo, alguns temas importantes devem fazer parte da formação da criança. Eu particularmente ensino que as crianças fazem parte da igreja, que elas fazem parte do reino de Deus. E mesmo algumas práticas, tidas como práticas comuns na igreja, como falamos da ceia,
ou a reunião da mesa do Senhor. Quando nós instituímos a prática na igreja de que as crianças deveriam participar da ceia. Algumas pessoas falam, não, mas as crianças não podem participar da ceia. Para participar tem que ser batizado. Mas nós introduzimos isso porque elas fazem parte de algo que nós estamos buscando. Como Jesus tratou as crianças, ele disse, não as impeçais de vir a mim. E é interessante como naquele momento ele pega uma criança, coloca ali próximo a dele, diz, aquele que quiser ser o maior, ele deve se tornar como uma dessas crianças. E eu coloco isso porque quando você menciona sobre a formação da espiritualidade, será que a criança também ela se vê inclusa na vida prática da igreja? Quando, por exemplo, numa reunião como a ceia do Senhor, às vezes ela é excluída. Como ela muitas vezes se sente fazendo parte de uma comunidade dessa forma. Então, tem uma fala, né, que várias pessoas falam e que eu discordo totalmente, que é criança é o futuro. Não, a criança não é o futuro, a criança é o agora. A criança é um líder em treinamento. Então, essa prática, realmente, ela traz para a criança o pertencimento. Nós temos que entender que a criança ela faz parte do corpo de Cristo. Né? Eu já coloquei, bispo, as crianças para servir a ceia. Eu já coloquei as crianças para ter práticas dentro da igreja, para se sentir incluída dentro da igreja. Por quê? Porque a criança ela tem que ser prioridade em tudo. Isso não é só legal, isso é espiritual. Como que nós estamos dentro de uma igreja recebendo um banquete espiritual e damos migalha para os nossos filhos? Não. Não, eu concordo que as crianças precisam sim. E eu não discordo que as crianças não tenham que participar. Claro, é de forma simbólica. Claro, é de forma que a gente vai gerar neles essa orientação. Entendeu? Mas elas têm que participar, porque eles são líderes em treinamento. Entendeu? Eles são líderes em treinamento. Então, a igreja precisa ter essa responsabilidade. Porque antigamente, não antigamente, algumas igrejas ainda pensam sobre isso. Acha que a igreja atrapalha, que as crianças atrapalham o culto. Não, vamos falar de Jesus quando as crianças estiverem maior. Oi? Não. A gente tem que falar de Jesus para as crianças quando ela está na barriga. Entendeu, bispo? Nós temos essa responsabilidade, bispo. Essa responsabilidade civil, essa responsabilidade espiritual. Entendeu? Nós seremos cobrados. Entendeu? Do que nós estamos levando para essas crianças. E a gente percebe, assim, quando a gente vai ler a história bíblica, a gente percebe que em toda a história, Deus sempre teve um escape para as crianças. Lembra quando Deus usou Moisés? Para falar para Moisés salvar o povo? Lembra o que o rei falou para Moisés? Deixa as crianças. Deixa as crianças e as mulheres. E qual foi a postura de Moisés? Nenhum fio de cabelo ficará para trás. É essa a postura da igreja. A criança faz parte do corpo de Cristo e nenhum fio de cabelo ficará para trás. Entendeu? Então, a área de atenção da igreja, a prioridade da igreja tem que ser as crianças. É isso. Queria que você colocasse uma questão, por exemplo, a gente está diante de um fenômeno. O crescimento evangélico no Brasil, ele é algo consolidado. Sim. Mesmo as pesquisas do IBGE, ela mostra aí que a igreja evangélica, ela tem uma porcentagem muito significativa de pessoas que professam a fé. Sim. Nós vimos que na mesma proporção que houve um crescimento do número de cristãos evangélicos no Brasil, a gente foi percebendo que muitos daquilo que são problemas, como você está colocando aí, continuaram acontecendo. Por que esse crescimento ele não está proporcionando uma mudança tão impactante na sociedade? Vamos colocar, se nós temos aí um grupo de pessoas que estão em quase todos os setores, não deveríamos ter uma sociedade um pouco mais espiritualizada? Totalmente mais espiritualizada. Totalmente. Porque antigamente, os cristãos, eles influenciavam.
Pode pegar a cidade mais cristã, com mais pessoas cristãs. Qual que é o impacto social que elas têm? É pífio. Não tem. Por quê? Algo, Ao seu ver. eu percebo que é o quê? Falta de compromisso. Entendeu? É egocentrismo. Entendeu? Se minha família, se eu tô salvo, minha família tá salva, tá ok. O que nós precisamos sair, bispo, é de sermos a igreja de domingo. A gente precisa ser a igreja de segunda-feira. A gente precisa, no nosso ambiente de trabalho, pregar. E não é com palavras. Como eu disse para vocês, a nossa pregação é silenciosa. Nossos ambientes é servindo, é orientando de forma correta, é acolhendo, é amando, é tendo esses atos espirituais. Aqui no nosso instituto, nós temos um curso de capelania. E abrangente, porque nós vamos desde a capelania carcerária à escolar, social, hospitalar, militar. E é interessante, quando você vai fazer uma leitura da capelania, do trabalho que a capelania carcerária faz, e o depoimento das pessoas que estão ali, a quantidade daqueles que estão ali, que passaram por uma igreja, é muito grande. Que tem ou que vem de uma tradição familiar também é muito grande. É um pouco disso que você está dizendo? Sim, sim. É exatamente isso. Outra questão também, você mencionou na apresentação aqui, que a adultização ela vai além da estética. Então, quais são os principais sinais de que uma criança está sendo submetida a um processo de adultização, tanto em casa, quanto na escola ou em outros ambientes que ela participa? Toda criança que está com seus direitos violados, ela dá sinais. Toda criança. Uma criança que tem pouca idade, com palavreados adulto, com comportamentos adulto, é um sinal de adultização. É uma criança que tem gestos, comportamentos que não condiz com a idade dele. É um sinal de adultização. Isso é um tema tão sério, tão urgente, bispo. Para você ter uma ideia, um dos maiores acessadores de RedTube hoje é criança de 7 anos. Então, as crianças estão vivendo dentro de um contexto obsceno, erótico e pornográfico. E eu não estou falando de pornografia simples, estou falando de conteúdos pesados. As crianças vivem dentro de jogos online, onde eles fazem amizade com pedófilos, se passando por adolescente, utilizado pela inteligência artificial, e passam horas trocando telefone, endereços e fotos. Por quê? Porque esse mundo da pedofilia e da pornografia é um mundo rentável. Quanto menor a criança for e mais despida e gestos e ações obscenas e pornográficas, mais rentável. Então é uma grande máfia. E eles se atuam, assim, tá em todos os lugares. Aonde tem pedófilo? Onde tem criança. Então por isso que eu quero aproveitar essa oportunidade que você está me dando para dizer para os pais. Bastante atenção, presta bastante atenção no que vocês estão fazendo. Entregar um celular para uma criança é um ato criminoso. E quando eu falo de entregar um celular, eu estou falando de entregar um celular sem gerência, um celular sem um aplicativo que inibe conteúdos inapropriados, um celular que você não tem nenhum tipo de controle. E aí eu quero abrir outro parênteses para dizer que tem uma falácia dizendo, porque nós temos que respeitar a privacidade de adolescente. Gente, crianças e adolescentes não sabem nem o que quer comer. Pelo amor de Deus, os pais têm que tomar as rédeas disso. Tem que ser protagonista na vida dos filhos, orientar. Não é entregar um celular, não, porque hoje você está entregando um celular para ele, porque você não quer ter o trabalho, né? Então o celular vai lá e acalma, ok? Excesso de dopamina. Aí amanhã você está brigando para o menino estudar, como é que ele vai querer estudar? Se a mente dele está toda cauterizada, se ele recebe descargas de dopamina, excesso de estímulos. Os meninos não querem ficar sentados para poder estudar. Não quer sempre atalhos.
para sentir novas emoções. E isso tem prejuízo psicológico, tem prejuízo moral, tem prejuízo espiritual para os pais cristãos, tem prejuízo espiritual. E vocês estão ali terceirizando os seus filhos. Estão semeando na vida deles. E essa semente vai germinar. E o ônus disso será algo bem desastroso. Então é isso. O que nós precisamos, bispo, o que está faltando nesse comportamento, o que está faltando o responsável por esse comportamento somos nós mesmos. Que permitimos a permissividade, sabe? A omissão dos pais relacionada à criação dos filhos. Bispo, eu lido com isso todos os dias. Com pais que sabem da vida de todo mundo, mas não sabem da vida dos filhos. Que nem imagina o que os filhos estão fazendo, estão acessando. Até nós mesmos. Quando pega o celular, às vezes a gente está pesquisando uma coisa, parece uma coisa totalmente diferente. E imagina uma criança que não tem nem um psicológico formado para poder conseguir ter o discernimento daqueles conteúdos. Ele vai indo. E aí o que ele faz? Ele reproduz isso em comportamentos. Adultizado, sexualizado. Quer ver uma coisa que os pais fazem? Tem muitos pais que vai lá, mente a idade da criança e coloca a criança dentro de aplicativos para fazer videozinho. Gente, TikTok não é lugar de criança. Pelo amor de Deus. Isso é um ato criminoso. Você colocar uma criança ali dentro daquele aplicativo. Você colocar uma criança exposta a músicas pornográficas. Pesado. Sabe? E eu tô falando em vários ambientes. Quer ver algo que eu vou falar pro senhor? Sabe quando a gente vai lá pra Caldas Novas, que tem aquelas carretas, aquela sensação brilhante, luz, cor? Entra lá dentro pra você ver o tipo de música que tá lá dentro. Só pornográfica. Danças obscenas e pornográficas. Então já é um tema, já é uma situação que vem se arrastando há muito tempo. E quem que tem que tomar a responsabilidade e o cuidado disso? Em primeiro lugar, a família. É a família que tem que fazer essa orientação. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre esses sinais que uma criança ela vai dando para mostrar que ela está sofrendo algum tipo de abuso. Porque, às vezes, vamos colocar assim, a gente acaba penalizando também uma situação quando a gente fala sobre estrutura familiar. Então, depois podemos falar um pouco sobre estrutura familiar. Mas, às vezes, por exemplo, os pais não percebem. Os cuidadores não percebem. E o abuso, ele vai acontecendo em várias camadas. Sim. Em vários níveis, muitas vezes dentro de casa. Segundo um dado que eu vi, até mesmo de pessoas ligadas ao conselho tutelar. E isso é fato? Olha, eu costumo dizer o seguinte, ó, não existe pastor, padre, diretor, pedófilo. Existem pedófilos que se apropriam dessa função para ter acesso à criança. Ponto. Existem vários sinais. Eu podia dar milhões de sinais para vocês aqui, mas vou dizer alguns sinais. Mudança de comportamento repentino, desleixo com sua própria higiene, tristeza, angústia, isolamento, desenhos que não competem com a idade deles, porque é muito difícil uma criança falar. Uma criança que é abusada, ela não fala quando ela quer, ela fala quando ela pode. Todas as vezes que a gente vai em palestras em escolas, quando a gente termina a palestra, sempre tem alguém que foi abusado. E a pessoa vai falar, ela tem 30 anos, tem 20 anos. Por quê? Por vários fatores. Por medo de ser condenado. Por muitas vezes tentar falar e as pessoas não acreditar. Porque geralmente o abuso, ele acontece dentro de pessoas que a gente nem imagina. São pessoas próximas, pessoas aparentemente confiáveis, pessoas que têm uma proximidade com a familiar, pessoas que entendem sobre o núcleo familiar, entendeu? Pessoas que são pessoas que fogem de suspeita, porque a maioria dos abusos, infelizmente, é dentro do núcleo familiar. E quando eu falo de núcleo familiar, eu estou falando
de parentes também. Estou falando de amigos que se tornam família pela convivência. Então, é dentro desse núcleo familiar. Então, pensa uma criança que sabe que esse pedófilo é uma pessoa amada, é uma pessoa que tem uma afetividade entre os familiares, né? Então, não é fácil para uma criança falar isso. Aí ela vai dando sinais. E aí, aonde nós temos ali dentro do Conselho Tutelar, a gente tem saído das quatro paredes para ir dentro de escolas, dentro de hospitais, dentro de PSF, vamos nas igrejas, vamos em todos os lugares que recepcionam e que acolhem criança para levar essa cultura. Olha, observa, porque toda criança, é repentino o comportamento dela. O aproveitamento escolar dela, o rendimento escolar lá embaixo. Então, são vários sinais. E ele vai demonstrando isso. Ele vai demonstrando. Agora, nós que precisamos ter um olhar. Opa, tem alguma coisa errada com essa criança. Essa criança não era assim, por que ela tá assim? Então, tem vários sinais que eles dão. E geralmente é por sinais, não é por falas. Dificilmente uma criança vai falar. Ela pode falar, Érica? Pode. Quando? Quando ela tem confiança com você. Aí ela pode falar. E nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque a infância é um chão que se pisa a vida inteira, bispo. É muito difícil ter uma pessoa que foi abusada e a pessoa superar, ressignificar. Dá trabalho. Dá trabalho. Por isso que a gente tem feito, bispo, esse trabalho preventivo, de conscientização. No mês de maio é o mês do combate, né, da potencialização do combate ao abuso e exploração sexual. E a gente tem feito isso constantemente. E a gente tem envolvido a igreja. Porque por muitos anos a igreja negligenciou esse assunto. A igreja não quis se envolver com esse assunto. Porque não achava que era pertinente, porque não era espiritual. Mas engano. Porque proteger criança também é espiritual. Romper o ciclo da violência é totalmente espiritual. Então, agora a igreja tem sim criado. E lá no artigo 94A do Estatuto da Criança e do Adolescente tem algo que poucas instituições cumprem, que é toda instituição que acolhe ou que recepciona criança, particular ou privada, ela tem a obrigação legal de ter um profissional preparado para identificar violações de direitos, para identificar violação praticada em crianças e adolescentes. Então, essa é uma ordem. Nós temos que ter pessoas preparadas para lidar com isso. Nós temos que ter pessoas preparadas para identificar isso e enviar para a rede de proteção, enviar para os canais. Então, nós temos duas responsabilidades, civil e espiritual, de proteger e romper com esse ciclo da violência. Violência sexual, maus tratos, abandono, negligência, insalubridade. Eu iria te perguntar, mas acho que você respondeu bem, sobre o impacto psicológico, né, a longo prazo, para uma criança que não teve a oportunidade de viver plenamente a sua infância. Então, que tipo de problemas ela pode enfrentar na vida adulta? Vários problemas. A maioria não consegue ressignificar. Mas, para você ter uma ideia, recentemente eu atendi um caso de um suspeito de abuso de uma criança. Eu não vou revelar, né? Porque a gente não pode revelar, tem um sigilo. Mas é só para exemplificar para vocês. E a mãe chegou e a mãe chorava muito. E ela chorando muito. E aí ela falou: Olha, eu queria conversar com você porque foi eu que fiz essa denúncia, mas eu estou extremamente arrependida porque eu levei a minha filha em 3 médicos. E os médicos falaram assim: Não, essa menina não foi abusada. Não houve abuso. E ela falou assim: E foi algo da minha cabeça. É porque eu fui abusada. Por muitos anos abusada. E eu tenho pavor só de imaginar que isso pode acontecer com a minha filha. E ela movimentou toda a rede de proteção. A menina passou por todas as aplicações de medidas que nós fizemos, todos os trâmites, que é algo constrangedor também. É algo constrangedor. Por mais que a gente tenta ser humanizado, é algo constrangedor. Passar por IML, delegacia, médicos, ela passou por tudo. Simplesmente porque ela não conseguiu ressignificar até hoje. Então, assim, os prejuízos são inegáveis.
as pessoas não conseguem romper, não conseguem se relacionar, têm dificuldade de confiança, desenvolve alguns tipos de transtorno. Então, assim, é o que a gente sempre fala, né? Talvez o pai ache que a educação e o cuidado e a proteção é algo trabalhoso, mas mais trabalhoso é o reparo de tudo isso. Então, a gente precisa sim se conscientizar, a gente precisa sim observar, cuidar. E aí, bispo, eu vou abrir um parênteses para dizer algo para os pais. Ouça os seus filhos, mas ouça sem julgamento, porque muitos casos que a gente acompanha lá, bispos, as crianças falam assim: eu tentei falar com meu pai, mas ele não viu. Porque é ignorante, porque está apressado demais, porque a maioria eles tentam falar, mas os pais não ouvem. E aí ele começa a se cortar, né? E até chegar ao extremo, que é o suicídio. Então essa geração precisa de pai e mãe. Essa geração precisa de uma igreja que ama ela. Essa geração precisa de uma sociedade que ama eles. Entendeu? A gente tem que largar desse discurso, bispo. A gente tem que ter ações práticas. O que eu posso fazer pelas crianças da minha casa? O que eu posso fazer pelas crianças da minha comunidade? O que eu posso fazer? Tem algo que eu posso fazer? Eu posso estourar uma pipoca, sentar com essas crianças, conversar com essas crianças, ensinar sobre valores? Eu posso ensinar uma música que gera valor na vida deles? É algo simples, não precisa de muito não. As crianças estão sendo jogadas. Jogadas a... Quem está educando as crianças é o quem? YouTubers. Pessoas que muitas vezes não é pai, nunca foi mãe. Quem está ensinando nossas crianças? Os cantores, YouTubers, jogadores de jogo online, Free Fire, GTA, jogos violentos. Isso é cruel. É cruel. A igreja não se levantar a favor das crianças. É cruel ver a sociedade não defender as crianças. É cruel ver o Estado não fazer o papel dele. Ser um dos agentes violador. Não organizar escola para essas crianças. Não organizar CMEI para essas crianças. Não organizar, não estruturar a saúde para cuidar dessas crianças. Nós precisamos se levantar para salvar essa geração. É nesse sentido, eu penso assim, que a igreja ela precisa voltar a algumas práticas boas. Sim. Quando você coloca esse parâmetro aí da igreja, houve um momento que não era assim. Por exemplo, há algumas missões que ela tinha um parâmetro de onde se abriria uma igreja, abriria uma escola. Sim. Né? Uma escola com formação, com princípios e valores cristãos. Eu tenho um amigo e ele é menonita e ele vive numa comunidade ali próximo de Rio Verde. E tive a oportunidade de conviver com ele muito tempo. E eu vi ali aquele cuidado que eles tinham, ainda que de uma maneira mais isolada, mas de cultivar um pouco mais uma formação espiritual na vida deles, né? E é nesse sentido que eu quero colocar para você, porque muitos pais podem se sentir pressionados a dar aos filhos uma melhor educação, o que muitas vezes significa uma agenda lotada de atividades. Como podemos encontrar um equilíbrio saudável entre o desenvolvimento de talentos e a necessidade da criança de simplesmente ser criança, de brincar e de ter tempo livre? Bispo, a criança, ela não vai lembrar do presente que você deu para ela. Não vai. Isso não marca a vida da criança. O que marca a vida da criança é ser a presença, o presente. É deixar a criança ser criança. É colocar, sim, em atividades, mas não sufocar. É deixar ela, porque a infância, bispo, ela é muito rápida. Acabou 12 anos, já é adolescente. Entendeu? É algo muito rápido. E eu li um livro que diz o seguinte, que o coração da criança é de quem chega primeiro. Então é nós que temos que chegar primeiro com os bons conhecimentos, com as boas práticas, com as boas orientações. E como a Bíblia mesmo diz, erga a voz em favor daqueles que não podem se defender. Lembra de Pedro? Pedro, tu me amas? Sim. Apacenta os meus?
cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Tem um livro que eu indico para os nossos alunos, chamado Pastoreando o Coração da Criança, Sim, eu conheço. do Ted, né? Onde ele trazia já no seu cuidado, né, com a paternidade, né, como foco particular, né, nessa formação, como você bem colocou isso. E você ministra um curso sobre esse assunto de paternidade. Sim, eu ministro um curso chamado Pais Instruídos, Filhos Protegidos. É um curso onde a gente discorre ali sobre as legalidades, porque eu ensino o pai também a proteger os seus filhos, tá, pais? Dentro da Constituição Federal tem várias leis que defendem a família, inclusive defende o direito da família de conduzir a educação de seus filhos, tá? Inclusive diz que o filho, ele deve sim obediência aos pais. E eu dou práticas legais, segurança jurídica para os pais relacionado a isso, principalmente também a lei da prática religiosa, né? Que ela não pode ser constrangida em nenhum ambiente, nem público, nem privado. E ensino também os pais sobre esse comprometimento com os filhos. Apresento situações verídicas, né? De boas práticas e de más práticas. E a gente tem aí ministrado, aonde Deus manda, os convites que a gente recebe, a gente tem ministrado, ensinado os pais, porque é o que eu falei lá no início: indignação sem ação é lamento. Então, essa é a ação que Deus colocou no meu coração para ir nas igrejas, falar sobre isso, falar sobre a proteção, conversar com os líderes, com os pais e até mesmo com as crianças, né? De forma que respeita a fragilidade psicológica deles e conversar com as crianças de forma lúdica, né? De forma totalmente pedagógica, para que eles possam entender quais são seus direitos, quais são seus deveres, tá? Porque onde tem direito tem dever. E nós temos feito esse trabalho e tem tido muito resultado. Eu queria que você falasse para a gente concluir um pouco. Que medidas práticas podemos tomar para proteger a infância? Seja como pais, como educadores, como cidadãos. Porque a pessoa que está nos ouvindo agora, e por isso que eu disse no início, porque às vezes nós também conversamos com os pais. Sim. Olhamos para a realidade social de alguém que realmente tem que trabalhar, o pai trabalha, a mãe trabalha, e, e não querem errar. Sim, eu sei. Muitas vezes ele diz assim: olha, eu quero dar para os meus filhos o melhor. Eu não quero cometer os erros que meus pais cometeram. E isso acaba muitas vezes assim penalizando todas as áreas. Porque no sentido geral, eu penso que a maioria dos pais tem uma preocupação com a paternidade. Cortou. Vamos concluir.